Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, São José do Rio Preto, e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP. Mais uma vez, infelizmente, ele está ausente desse programa, mas estará junto conosco rapidamente. E este programa, você já sabe, chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos alguém aqui na bancada com vasta experiência em sua área, que vem trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o Dr. Francisco Hinaldo Mendes Júnior, conhecido como Dr. Hinaldo. O Dr. Hinaldo é formado no Rio de Janeiro, está desde 2009 na nossa instituição. Ele é infectologista, ele vai explicar para vocês o que é um infectologista, e ele é mais um membro daqueles que eu sempre falo aqui, que faz com que o transplante de Rio Preto tenha esse sucesso. Ele é um homem, dentre outras especialidades, ele tem uma subespecialidade, que é cuidar dos doentes transplantados e infectados. Hinaldo, por favor, explica aí qual é a tua especialidade, o que é infectologia. Opa, pois não, doutor. A infectologia é a especialidade da medicina que trata, que cuida das doenças infecto-contagiosas, né? Todas aquelas infecções causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos esses bichinhos aí minúsculos que de vez em quando nos causam aí algum dano, alguma tormenta. Dengue, zika, HIV e uma infinitude de bactérias. Oi, Hinaldo, quando nós entramos na faculdade de medicina, você se depara com uma gama de conhecimentos e várias áreas e sub-áreas. O que é que te despertou para ser um infectologista? Ou seja, ele trabalha com aquela coisa que a gente não vê, só através de microscópio. O que é que te despertou para isso? Certo. Foi assim, professor, quando para a gente ser médico, a gente tem que gostar de paciente, né? E paciente é muito complexo, né? Então, eu, quando conheci a enfermaria de clínica médica, me deparei com as doenças infecciosas ali e vi que a infecção pode estar em qualquer órgão. Ela pode estar no fígado, pode estar no rim, pode estar na nossa cabeça. Então, a variedade de sintomas e a forma como um paciente pode se apresentar, né, é muito ampla. E eu gostei dessa variedade, dessa experiência do paciente bem plural, bem amplo. Essa é uma observação interessante, não é? Quer dizer, você cuida da infecção do corpo todo. Mas existiu, por exemplo, assim, algum doente que te marcou, que você disse, essa é minha especialidade? Existiu, sim, tá? Lembro ainda a enfermaria de clínica médica, lá em Vassouras, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, paciente com tuberculose, tá? Foi assim, curioso que foi um paciente que ele tinha tuberculose renal, quer dizer, não era uma tuberculose como a gente está acostumado a conhecer, como a população está acostumada a conhecer nos pulmões, não, ele tinha tuberculose nos rins. E aquilo me marcou de uma certa forma, que eu quis conhecer um pouco mais sobre esse universo das doenças infecciosas e fui me apaixonando. Você já repetiu algumas vezes infecciosa, infecção. O que é uma infecção? Explica para a população como é que ela deve imaginar que ela pode estar com infecção. Certo, isso é importante, porque infecção é quando a gente tem algum micro-organismo. E ele pode ser vírus, bactéria, fungo, que no nosso organismo traz algum dano, alguma problema para a nossa saúde. Porque não é só ter a bactéria, não é só ter o vírus, não é só ter esse micro-organismo. O nosso corpo, ele é habitado por uma infinitude, trilhões de bactérias e fungos habitam o nosso corpo. No entanto, eles vivem em harmonia, né? Mas se acontece algum distúrbio no nosso organismo e faz com que um desses micro-organismos leve a algum dano
algum prejudique algum órgão, a gente está diante de uma infecção. Aí, nesse caso, a gente tem que tratar. Qual seria esse dano? O que você falou, nós temos as bactérias, elas estão aqui em nossa boca, em nosso intestino, em nossa pele, e está tudo em harmonia. E, de repente, esse desbalanço existe e pende para um lado. E essa bactéria invade nosso corpo e vai dar algum sintoma. Qual é o sintoma? O que é que o doente sente quando ele começa a ter um sinal de uma infecção? Vai depender muito de onde essa desordem vai acontecer. Por exemplo, se ela acontece no pulmão, a bactéria vai se multiplicar de uma forma muito importante e vai destruindo as nossas células do pulmão. Então, eu vou ter uma pneumonia. Então, aquilo irrita o pulmão, os brônquios, e eu vou ter tosse com expectoração, eu vou sentir calafrio, eu posso ter febre, tá? E às vezes, em alguns pacientes, por exemplo, os pacientes que a gente acompanha, transplantados, ou pacientes muito idosos, ou crianças muito pequenas, elas às vezes não têm uma manifestação, sintomas clássicos, e podem vir com apenas, é o que a gente fala, né? Queda do estado geral, fica amuado, fica quietinho, tá? Você vê que aquele comportamento está diferente, ou ele está muito ofegante, está cansado, tá? Isso nos chama atenção para pensar em uma infecção. O que o doutor Hinaldo está falando é que nem sempre nós vamos ter aquele mal-estar geral, aquela febre alta. Às vezes a febre baixa também pode ser um sintoma extremamente importante. Então, claro que quem está acompanhando o seu parente, ou você mesmo analisando o teu corpo, você vai perceber que algo não está bem. E esse é o momento de procurar o infectologista. Esse é o momento de procurar o médico, ou infectologista, mas é um momento de procurar ajuda, porque a gente pode estar diante de um quadro de uma infecção leve, que às vezes até o próprio organismo consegue combater sem ajuda de nenhum antibiótico, mas às vezes aquela infecção ela pode se transformar num quadro muito mais grave, muito mais perigoso, como um quadro de sepse, por exemplo. Olha, olha o que o doutor Hinaldo falou aqui a respeito de antibiótico. Uma grande evolução da medicina que talvez a gente tenha usado muito mal, que está revertendo-se em um fator complicador. Mas nós vamos para um pequeno intervalo, no próximo bloco ele vai explicar o que é o antibiótico e o que é que está ocorrendo com o uso abusivo dessa grande medicação. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando hoje com um tema extremamente importante, que é falar de infecções.
No bloco anterior, o doutor Hinaldo, que é infectologista, ele tocou no uso do antibiótico. Ou seja, a pessoa começa a sentir um sintoma, isso é uma coisa muito grave. Nós vemos frequentemente, você chega na farmácia, pessoas extremamente esclarecidas e vai na farmácia pedir um antibiótico. Hinaldo, explica para a gente aí o que é um antibiótico, qual a consequência do mau uso desses remédios. Perfeito, doutor. Antibiótico é uma substância que foi criada pelo homem, né? E é curioso o senhor tocar isso porque depois de amanhã, dia 14 de setembro, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, ela completa 89 anos, tá? Da sua criação, do seu desenvolvimento pelo microbiologista Alexander Fleming. Tá? Então, antibiótico é uma substância que consegue combater matando ou às vezes não matando, mas ajudando o nosso organismo a combater a infecção. Tá? A gente costuma falar antibiótico, mas eu tenho os antimicrobianos, né? Eu posso ter antiviral, que é aquele medicamento direcionado a combater o vírus, tá? O antibiótico em si, que combate as infecções bacterianas. Eu tenho os antifúngicos, que combatem as infecções fúngicas. Tá? E é uma medicação, como o senhor falou, extremamente preciosa e a gente tem pagado o preço pelo seu mau uso. Tá? Como é que você imagina como médico? Vamos supor que o próximo governo chamasse você para ser ministro. E como era que você iria tentar educar a população e nós médicos e a própria farmácia a não despachar, nós já começamos a regularizar no Brasil, não é? A despachar de uma maneira muito fácil essa medicação? Certo. Tarefa difícil, né? Mas vamos lá. Como o senhor falou, para a gente ter um controle sobre isso, tem que agir em todas as frentes. Eu tenho que falar com a população geral, tá? Explicando para ela que não é toda infecção que precisa de antibiótico, tá? Eu tenho que fazer educação continuada e consistente e constante, de maneira assim, permanente mesmo, com os profissionais médicos e não médicos, aí valendo fisioterapeutas, farmacêuticos, o pessoal da enfermagem, orientando para saber, principalmente, reconhecer qual infecção precisa do antibiótico, tá? E qual o melhor antibiótico para aquela infecção. E hoje a gente está falando, mais do que isso, falando do tempo de antibiótico. Antigamente a gente foi educado, e eu aprendi isso na faculdade, de que antibiótico a gente tinha que tomar pelo tempo, por 14 dias, por tempos muito, muito longos, né? E o que a gente está percebendo hoje é que isso está trazendo um prejuízo enorme, porque expondo essa bactéria, esse fungo ao antibiótico, ao antifúngico por muito tempo, ele acaba adquirindo resistência. Quer dizer, daqui a um tempo aquele remédio passa a não fazer mais efeito, tá? E quanto tempo mais eu exponho a bactéria ao antibiótico, maior a chance dela ficar resistente. Olha, essa informação é extremamente importante. O doutor Hinaldo falou que as bactérias no nosso corpo, nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele vive em um balanço. De repente tem esse desequilíbrio e tem essa infecção. Aí, se você não tem conhecimento da bactéria, da possível bactéria, não tem do antibiótico, ao invés de você matá-lo, vai fazer com que ela crie resistência. E aí é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos sem muitos antibióticos e nós estamos com bactérias super resistentes. Explica o que é uma bactéria super resistente, não? Tá certo. Bactérias super resistente, multiresistente, a superbactéria que a gente já ouviu falar, né? É essa bactéria que ela adquiriu um poder mesmo de se tornar poderosa e aquele antibiótico que até então era eficiente para combatê-la, para matá-la, passa a não ser mais, tá? E essa bactéria, ela começa a se multiplicar, ela pode passar
de uma pessoa para outra e aquele antibiótico que até então estava resolvendo o problema passa a não resolver mais. Aí eu fico com uma infecção, e às vezes grave, tá? Isso é muito comum da gente ver no hospital, nas UTIs, em que eu não tenho um antibiótico que seja eficiente para combater aquela infecção. Olha, imagine essa informação como é extremamente importante. Você tem um mal-estar, você vai em alguma farmácia, em algum lugar, compra esse remédio, começa a tomar, sem a mínima noção, daqui a 5 dias você fica bom. E você acha que foi um antibiótico, você não ia precisar de antibiótico, mas na realidade você está se prejudicando. Existem até artigos hoje mostrando que essa superpopulação de obesos que está existindo hoje, talvez tenha sido o uso de antibiótico na infância, na adolescência. Então é uma droga vital para nós combatermos a infecção, mas tem que ser feita com rigor absoluto. Essa garantia que nós temos no hospital, como hospital de base. Não é? Nós temos uma equipe ampla, multiprofissional, com múltiplas especialidades. Na hora de decidir um antibiótico para o meu paciente, o doutor Hinaldo é convidado a dar a sua opinião e fazer a sua decisão e a sua prescrição. Hinaldo, imagina o seguinte, à medida que nós vamos tomando antibiótico, nós vamos criando essa resistência. E o que é que você imagina? Porque hoje, para a população ter ideia, às vezes no hospital, nós precisamos isolar esse doente. Não é? E é muito comum isolar esse doente para que essa infecção não passe para outro paciente. E o que é que você imagina para o futuro? Está vindo algum antibiótico aí que possa nos ajudar a resolver essas multiresistentes, essas bactérias multiresistentes? Certo, professor. Hoje a gente já está vivendo o que a gente chama de era pós-antibiótica, tá? Porque em algumas situações a gente simplesmente não tem um antibiótico para combater aquela infecção. Ou seja, aquela bactéria que está causando aquele dano ao paciente não tem nenhuma opção dos antibióticos que seja eficiente para combater. Isso é extremamente preocupante, porque há muito tempo assim, a produção de novos antibióticos está declinando. Tá? E o número dessas bactérias multiresistentes, dessas superbactérias, só tem aumentado por conta do uso indiscriminado e abusivo dos antibióticos. Tá? E a gente, no hospital, tem essa preocupação em isolar, tá? Em colocar a precaução de contato nesses pacientes, porque, como a gente já falou, essas bactérias elas podem ou não podem fazer mal para a gente. Tá? Mas em um paciente que está no hospital, que está doente, que está com uma sonda, um catéter, ou acabou de fazer uma cirurgia, a chance daquela bactéria que está lá quietinha começar a fazer mal a ele aumenta muito. E se eu tenho uma bactéria que é super poderosa, que é multiresistente, eu tenho que ter o máximo de precaução e cuidado para que ele não adquira aquela bactéria, porque se ele adquirir, ele tem maior chance de fazer uma infecção. Hinaldo, nós vamos para um pequeno intervalo e você vai explicar para a população como é que nós identificamos essa bactéria. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar.
e central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, com a presença do Dr. Hinaldo, médico infectologista. E no bloco anterior ficou a pergunta para ele, que nós estamos falando de bactéria multiresistente, que a gente pega o paciente, isola. Como é que se identifica essas bactérias? Tá certo. A principal coisa é eu desconfiar que o paciente está com infecção. E a partir daí, eu vou coletar o exame mais comum que a gente tem para identificar essa infecção, a bactéria, é o que a gente chama de cultura. Então eu pego uma quantidade da secreção, ou do sangue, ou da urina, tá? Encaminho para o laboratório e através de técnicas e de microbiologia, eu vou fazer com que aquela bactéria cresça em uma placazinha que a gente chama placa de H, tá? Que é o meio de cultura. Então ali ela cresce, igual a gente às vezes vê crescer um bolor no fungo, tá? Eu tenho ali a plaquinha, mas tudo isso no laboratório, no queijo, né? E analiso ela pelo microscópio. Esse é o meio mais comum. Mas a gente tem outros exames também. Eu posso fazer, em alguns casos, sorologia, né? Que é medir a produção de anticorpos, né? Da nossa defesa contra aquele agente. Eu também tenho hoje disponível algumas técnicas que eu pesquiso o DNA da bactéria, o DNA do vírus, o DNA do fungo, tá? Isso tem nos ajudado bastante porque é um exame muito mais rápido. Eu não dependo da bactéria querer crescer para poder identificar. Eu pego lá e pesquiso o DNA e é certeiro. E como é que você identifica? Aí você pegou a secreção, pôs essa bactéria para crescer e a população quer saber como é que você vai identificar qual é o antibiótico que mata essa bactéria. Uhum. Nesse mesmo exame da cultura, ele é feito também o antibiograma, tá? Eu tenho a parte desse exame que ele vai testar cada antibiótico para aquela determinada bactéria. Então eu sei qual é a bactéria, eu dou nome e sobrenome a ela e tenho ali se o antibiótico é eficiente ou não para combater aquela infecção. Isso foi um avanço muito grande que nos dá uma segurança no tratamento. Hinaldo, no início do programa, você tocou aqui na tuberculose. E a tuberculose parece estar recrudescendo em muitos países. Como é que está a tuberculose no nosso país? Infelizmente, a gente não tem conseguido o êxito que a gente gostaria no combate à tuberculose. Tá? O Brasil faz parte de um grande programa mundial de combate à tuberculose, tá? Tem conseguido nas últimas 2 décadas diminuir a incidência, quer dizer, o número de casos novos, infecções novas por tuberculose, mas ainda não atingimos a nossa meta de redução. Tá? E esse aumento de tuberculose, ela está mais em algum estado específico do país ou ela tem aparecido em todo o país? Uhum. A gente fala de grandes bolsões, né? Como tuberculose está muito relacionado à situação social, tá, do paciente, aquele paciente mais fragilizado, ou porque ele está em situação de rua, morador de rua, ou em grandes aglomerações, em favelas, tá? A chance, a incidência da tuberculose é maior. Ô, Hinaldo, nós falamos aqui desde o início, né, quem está nos assistindo está preocupado com esse balanço da bactéria e nossa defesa, e de repente essa bactéria invade, como você explicou, o pulmão, outros órgãos, e fala-se muito em sepse. O que é uma sepse? Explica para a população o que é uma sepse.
Sepse é o que a gente conhece mais comumente como infecção generalizada, né? É quando o nosso corpo, na verdade, é quando o nosso corpo ele responde, tenta combater aquela infecção com tanta avidez, com tanta força, que gera muita inflamação. E isso acaba nos trazendo um prejuízo grande. Então eu vou ter uma repercussão, quer dizer, um efeito daquela infecção em todo o nosso corpo, tá? E ótimo tocar em sepse, porque amanhã, 13 de setembro, posso falar? Isso. 13 de setembro é o Dia Mundial da Sepse, em que todos os hospitais no mundo inteiro vão trabalhar para conscientizar tanto os médicos quanto os outros profissionais da saúde e a população geral sobre essa condição, sobre essa doença, que é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Principal causa de morte nas UTIs. Tá? No Brasil, doutor, ela é responsável por mais de 230 mil mortes só no Brasil. Por ano. Por ano. Ou seja, metade da população de Rio Preto morre por ano por sepse. Por sepse. Nas nossas UTIs, todos os dias. Então, é uma complicação extremamente grave. Por isso que o paciente ele deve ter o feeling, sempre que ele começar a sentir-se mal, ele deve procurar imediatamente o médico, porque às vezes o médico ele tenta evitar e às vezes consegue que o doente entre em sepse. É um abscesso não drenado na cavidade abdominal, ou no cérebro, no pulmão, e nosso sistema imunológico vai resistindo, mas chega uma hora que ele não consegue mais e essa infecção se generaliza e o tratamento vai ficando mais complicado. Por isso que é sempre bom você não se automedicar, entendeu? Sempre procurar um profissional da saúde para que você tenha menos complicação e com isso diminua a mortalidade. Olha, o mundo todo se preocupa com sepse, porque sepse é um problema no mundo todo. As pessoas estão ficando mais obesas, as pessoas estão ficando diabéticas, as pessoas estão ficando mais sedentárias, estão se alimentando mal e tudo isso vai diminuindo a tua resistência. Então, vamos praticar esporte, vamos nos alimentar bem, pouco consumo de álcool, para que nosso organismo fique sempre atento para nos defender. Inaldo, nós estamos chegando no final do programa, deixa uma mensagem aí para o nosso telespectador. Mensagem. Doutor Renato, o senhor sabe qual é a forma mais simples, mais eficaz, mais eficiente e mais barata de evitar a infecção? Lavar a mão algumas vezes antes da refeição. Isso é fundamental. Isso você faz me lembrar, Inaldo, quando eu era criança, eu morava na roça e ia para a cidade, era a casa de minha avó. E eu morava em frente a ciganos. E me impressionava, antes deles fazerem a refeição, quantas vezes eles lavavam a mão. Quantas vezes lavavam. Isso me impregnou, né, que isso é um programa hoje de educação para os nossos alunos. Explica aí, por favor. Exatamente isso. A maioria desses micro-organismos estão nas nossas mãos. Então, se eu estou com a mão cheia de bactérias, cheias de fungos, cheias de vírus, tá, e posso pegar no alimento, comer ou coçar o olho, tá, eu posso estar levando a bactéria para dentro do meu organismo. Ou se eu estou no hospital, como é o nosso caso, eu posso levar a bactéria de um paciente para outro. Então, a forma mais simples de se evitar a infecção é a gente lavar ou higienizar as mãos. Essa mensagem é fundamental e eu gostaria de dizer que eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Então vamos aprender a lavar as mãos. Essa frase não é minha, é de Cora Coralina. Bondade se aprende. Vamos aprender a ser bom a cada dia. Paz e saúde a todos.